Bom, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de xadrez. De volta aos 2000 de tática no Chess Tempo. Eu gravei um vídeo, só que acabei errando os dois problemas. E o segundo ele foi bastante interessante. Mas eu não gostei de ter errado os dois problemas e eu decidi resolver alguns exercícios aqui por fora e voltar ao rate que estava, né? Consegui, tô com um ponto alguma coisa a mais do que eu terminei no vídeo anterior. Mas vamos dar uma olhada aqui. Tá, esse é o primeiro problema. Eu vou resolver ele, depois a gente volta para o problema que me deixou bem curioso. Um dos que eu errei, né? Então ele tá atacando minha dama. Ele tá atacando minha dama. Tá. Eu posso tomar a torre dele. Ah, tá. Se eu tomar a torre, ele toma com o peão. Ele toma o peão de D com bispo por D5. Vamos insistir, né? Se ele faz isso, eu faço torre C1 cheque. Torre C1 cheque. Ele sobe o rei. Torre C2 cheque. Torre C2 cheque. E aí, se ele toma minha torre, eu tomo bispo. Ganhei uma peça, não é isso? Então ele não toma minha torre. Ele volta com o rei. Tá interessante isso aqui, peraí. Dama por E6. Bispo por D5. Torre C1 cheque. Bispo, aliás, rei F2. Torre C2 cheque. Rei volta. E aí eu tomo. Rei volta para G1. Rei G1. Torre por A2. Bispo. Bispo por E6 cheque. Rei F8. Bispo por A2. Eu tô ganhando esse peão. Grande coisa, né? Mas eu tomo, ele toma, cheque, ele sobe, cheque, ele volta. E aí... E aí, torre toma. Bispo toma cheque, né? E se eu tomar o bispo em D5, ele toma minha dama de dama e cheque. E vai cair o cavalo depois. Logo em seguida. Dama por. Bispo por. Torre C1 cheque. Rei F2. Torre C2 cheque. Rei G1. Rei G1.
E se torre G2, cheque. Porque a minha intenção é fazer cavalo E3, cheque e tomar o bispo. Ganhando um bispo. Eu acho que isso funciona. Dama por E6, bispo por D5. Pode ser torre G3 também, né? Torre por G3, cheque. Se ele vier para a coluna de F, torre F2, cheque. E quando ele voltar, o problema é que ele volta para G1. Eu não tenho nada, né? Dama por E6, bispo por D5, torre C1 cheque, rei F2, torre C2 cheque, rei G1, porque se ele vier para... mas ele pode vir para... Não, ele não pode vir para E1, ele não pode vir para F1, porque leva cavalo aqui, cavalo E3 cheque, né? Então ele volta para G1, mas ele leva torre G2. Se ele toma não funciona, porque ele pode tomar de dama, defendendo o peão, defendendo o bispo ainda. Dama por, bispo por, torre cheque, rei F2, torre C2 cheque. Ele volta. Cavalo aqui, ele toma. Não. Cavalo D4 não presta. Dama por, bispo por. Essa linha não funciona, né? Torre C1 cheque, rei H2. Rei H2. E aí, torre C1, C2 cheque, rei G1. Rei G1, porque se fizer RH1, leva cavalo por G3. Cheque. E aí quando fizer rei G1, eu posso... acho que não está surtindo o efeito esperado, né? E não... Por que não torre C1 direto, cheque? Se ele vier com rei H2, leva mate, né? Dama H5, mate. Se ele vier com rei F2, aí sim, com rei F2, aí eu tomo a torre. Se ele tomar de bispo, eu dou cheque direto, né? Não. Não. Torre C1 cheque, rei F2. Rei F2.
Aí eu tomo a torre, bispo por D5, torre F1 cheque. Torre F1 cheque. Ele não pode tomar. Ele faz cavalo. Aliás, ele faz. É isso aí, né? Eu acho que é torre C1 cheque, rei F2, dama por E6, bispo por D5, torre F1 cheque. Se ele toma, leva duplo. Se ele fizer rei G2, leva duplo de novo. E leva duplo sem ganhar a torre. Então é torre C1 primeiro, né? Se eu faço dama E6 direto, bispo C, bispo por D5, torre C1, o rei não vem para F1, né? O rei vem para H2. E aí eu não tenho o duplo que eu quero ter. Torre C1, cheque. Ele tem que cobrir, então. Ele cobre de bispo F1. Mas aí eu tomo a torre. Eu acho que é isso mesmo. Vamos de torre C1. E agora eu tomo. Né? Eu tomo a torre, bispo por D5, torre F1 cheque. Ele só pode tomar ou ir para G2. Em ambos os casos, cavalo E3 cheque ganha o bispo, né? Ok. E agora eu tomo de cavalo, claro, né? De cavalo. Por que eu não tomo de dama? Por que eu não tomo de dama? Esse problema deveria ter terminado agora, né? Se eu tomar de dama, eu estou ameaçando dama F3 cheque. E vai ser praticamente mate, né? Se eu fizer cavalo por D5, ele pode fazer um dama A8 cheque, rei H7. E aí? Tem que manter a dama. Porque cavalo D1 cheque. Cavalo D1. Cavalo D1 cheque, rei F1. Não. Dama por D5. Ele não vai fazer rei por E3 porque perde a dama. Ele não me dá cheque.
Ele avança o peão? Não, né? Se avançar o peão, eu posso fazer... Ele perde a dama, né, Anderson? Dama por, cavalo por... E existe uma barreira, né? O rei dele não entra. Ah... O rei dele não consegue entrar. Ah, consegue. Mas eu tenho tempo para chegar ali, né? Ele consegue entrar por E4, né? Ele faz E2, E2, D3, E4. Só que eu consigo chegar com o rei em E6 antes disso. E fazer G5 também, né? Toma, ele toma, pá, pá, pá. Pá. Não consigo fazer G5 não. Ah, o cavalo protege F4. O cavalo protege F4. É, ele tá bloqueado. Eu tenho tempos de fazer o que eu quiser ali. Então toma de dama mesmo. E ele tem que mover a dama, se não quiser trocar. Só que eu também estou tomando D4. Toma de dama. Essa é a justificativa para tomar de dama? E se eu tomar de cavalo, qual que é o problema? Se eu tomo de cavalo, eu preparo um dama E3. Eu preparo um dama E3, cheque. Eu também estou fazendo. Eu também estou dando cheque com a dama em qualquer ponto de F. Vou tomar de dama mesmo, né? Espero que esteja certo. Tomar de dama. Porque se eu tomo de cavalo, ele me dá cheque. Eu subo. E aí o que? Tomar de dama. Tá errado. É cavalo? Meu Deus do céu. Por quê? Porque olha só o tanto de coisa que eu fiz certo. O tanto de coisa que eu pensei certo. Tem que tomar de cavalo. Se eu tomo de dama, ele me dá cheque, eu tomo. Ele faz dama E2. E aí quando eu sair com o cavalo, defendendo o cavalo, ele tem cheque perpétuo. Não, não tem, minha dama tá aqui em D5. Poxa, problema de 2040. Vamos lá para o problema que eu falei. O problema é esse aqui. Tem que ir para o histórico, é isso? Performance. Sair. Cadê? É esse, né? Peça encurralada. É esse aqui. Então aqui é o seguinte. Eu notei que esse bispo está preso, né? E aí eu podia fazer cavalo C4 e ele não podia descer o rei para A2, senão ele levava cavalo D2. Era isso?
cavalo D2. E se ele viesse com... ele faria o que, né? Ele avançava o peão, eu tomava, ele tomava, eu subia, ia pegar o peão, né? Não, não lembro, não tô lembrando, mas é isso, né? Cavalo C4 cheque. Esse e aqui encurrala o bispo, né? Aqui eu percebi que o bispo dele tava preso. Só que eu também tinha cavalo F1 como opção, né? Eu calculei bastante aqui e eu vi essa linha aqui todinha. Eu vi o rei B1 e eu acho que ele faz rei B4, né? Aí eu tomava, ele ia para rei C3 e esse cavalo é para onde agora? B3, né? B3 vinha aqui, rei D3, rei D4 não pode, né? Aqui, rei D4, que não pode tomar o peão. Eu tomava aqui, só que depois eu achava que ele pegava todos os meus peões, sendo que não pega, né? Porque se ele faz esse, eu venho, ele toma, eu posso avançar, quando ele descer para tomar o peão, eu defendo aqui. E ele não pega nunca esse peão, né? E eu vou fazer a limpa. Esse rei vai tomar esse peão e vai pegar esse outro aqui. Então, até aqui eu vi, mas eu não sabia o que fazer depois para salvar os peões. Mas tem essa defesa aqui no peão de G3, bem interessante, né? Bom, vamos para o próximo problema. Erramos aqui o primeiro, acertamos uma parte bem complicada do problema, mas erramos a outra, que eu ainda não entendi por que que tá errado. Se eu tomo aqui, acontece o quê? Ele vem, eu não posso dar cheque, né? Porque ele toma, eu tomo, ele toma, né? Eu não posso dar cheque. Eu posso voltar? Não, né? Voltar é péssimo, porque ele me dá cheque, eu subo, e aí cheque... ah, tem esse. Ah, cai aqui. Então, se eu fizer isso, cheque, eu subo, e aí ele avança. Não parece ser isso, né? Bom, tudo bem. Vamos pro próximo. Torre toma, dama toma. Torre toma, dama toma, torre D1. Se eu tomar o bispo, ele toma. Eu no final ganho aqui. Não, né? Tô com qualidade porque eu vou dar qualidade. Se não tá claro, eu posso tomar o peão de C7. Se ele toma, eu tomo.
Mas ele tá tomando aqui em F4. Se... Ah, tá. Se eu tomo o peão... Olha só, eu tomo bispo direto. Eu tomo bispo direto. Ele não tem cheque. Nenhum cheque bom, né? Não tem cheque bom. Eu tomo direto. Se ele tomar a torre, dama por G7 cheque, rei E8, dama F7 mate. Se eu tomar o bispo e ele defender de dama, é muito ruim. É simples esse problema. Se eu tomar, ele toma. E aí, dama por G7 cheque, rei E7. Mas não funciona, né? Torre por G6 não funciona, porque ele toma minha torre. Ele não vai tomar. Ele toma a torre de D, não a torre de G6. Se tomar a torre de D, dama por G7 cheque, ele vai pra onde, né? Essa difícil aqui não tá legal não. Torre por G6, aí ele toma minha torre. Ou então torre por D8, dama por D8, torre por G6, não funciona, né, Anderson? Acabou. Torre por G6, torre por D7. E aí, torre G3. Torre G3 ameaça ataque, né? Ataque em G7. Eu posso fazer ataque logo, né? Eu posso atacar direto. Dama por G7. Rei. Torre por G6. Torre por D7. Rei. Dama por G7. Cheque. Rei. E7. Aí eu tô com casas desprotegidas aqui, E1 e F4. E a dama tá invadindo as duas. Como é que eu defendo? Torre por G7, torre por G6, torre por D7, não, vamos tentar torre por F7, bispo por F7, dama por G7, cheque, rei E8, não.
Dama por C7. Ameaça 2 vezes a torre. Ele toma, eu tomo. Mas aí ele tá tomando em F4 com cheque. Eu volto a dama para D2. Eu estaria ganho, né? Porque... ah, não, ele volta para... eu estaria ganho mesmo assim, né? Porque ele volta ali para com dama C7, defendendo o mate em D8, né? Porque se eu fizer dama D8 ali, eu dou mate nele. Na minha opinião isso ganha, mas parece não ser. F5. F5. Ele toma a torre. Ou eu tomo primeiro e depois faço F5. Eu tomo, dama toma, F5. Peão toma. Não. Ah, tá. F5 não é bom não, porque E por F5. Eu pensei que eu podia fazer dama E7, mas a dama protege. E F5, bispo por F5, dama. Se eu tomar de bispo ele perde, mas ele toma de peão. Toma de peão. E não. Problema, hein? Torre por G6. Torre por D7. Dama por G7. Cheque. Rei. Rei E7. Torre por H6. Ameaça a dama. Dama por F4. Cheque. Dama por F4. Rei C2. Torre D2. Cheque. Rei B3. Dama E3. Ximaria. Rei B4. Rei B4. Não. Torre por F7. Torre por F7. Bispo por F7. Dama por G7. Cheque. Rei E7.
tá funcionando. Torre por G6. Não, dama por G7 direto. Também não. Torre por G6. Se eu tomar o peão de C7, eu passo a ameaçar uma torre por G6, né? E ele não pode tirar o bispo dali. O problema é que ele pode fazer um dama H5. E aí protege as ameaças, né? Se eu tomo o bispo de torre, ele toma a torre de dama. Dama por C7. Dama por C7. Ele toma a torre. Eu tomo a torre. Dama por F4 e dama D2. Ele tá com 3 peões pela qualidade, não vale a pena. Não vale a pena. Torre por D8, dama por D8, F5, F5. E por F5. Torre por D8, dama por D8, torre D1. Torre D1. Também não. Que difícil, cara. Dama C7. Dama por C7. Não tá resolvendo. F5 direto. F5 direto. Torre por D7. Besteira. Tá vindo nenhuma ideia boa. Torre por G6. Torre por D7. Dama por G7. Cheque. Rei E7. E aí eu tenho que voltar a torre para G1, estando
Com peão a menos. Não. Estarei com 2, né? 2 peões a menos, porque ele vai também pegar ele em F4. Ele pega em F4. Torre por C7. Zero ideia mesmo, né? Zero. Já tive muitas, né? Mas eu tô vendo como nenhuma delas funciona. Como algumas delas funcionam. Se eu dobro as torres na coluna D, torre por D7 e aí nada, né? Essa coluna de G tem que estar aí por algum motivo, né? Torre por G6, torre por D7, torre por G7, torre por G7. Torre por G7 não dá cheque, não ganha tempo, né? Não ganha tempo. Tá. Deve ser uma coisa bem simples aqui que eu não tô vendo. Torre por G6, torre por D7. Torre por D7. Dama por G7. Cheque, rei E7. Dama, torre G4 não resolve.
Torre G1. Também não. Torre por G6, torre por D7. Eu tenho que concluir que não é isso. Não é isso. Torre por F7, rei por F7. Também não estou vendo nada que funciona aqui. F5, e por F5. F5, torre por D7, F por G6, não parece bom. Dama por C7 ou dama D4, né? Torre por D8, cheque. Não, dama por C7. Ameaça a torre 2 vezes. Se ele toma, eu tomo. Dama por F4. Cheque. Dama D2 cobre. Mas ele toma tudo, eu fico com a qualidade por 3 peões, não presta. Torre de GD1. Torre de GD1, torre por D7, torre por D7. O que eu queria mesmo era fazer isso aqui, não estou conseguindo, né? Tem um torre G4, né? Torre G4, eu desvio a dama e pego a torre, é isso? Torre G4, dama por G4, torre por D8, cheque. Ele sobe o rei para E7. Dama por C7, cheque, rei. Rei F6. Dama E5, cheque, rei volta para E7. Rei volta para E7, ameaça minha torre. Ah, mas agora eu tenho dama D6, cheque. E quando ele faz rei F6 de novo, dama D4, cheque. E caso ele volte, eu faço torre D7, cheque.
Ele volta para onde agora? Eu não tô conseguindo aqui, ó. Torre G4, dama por G4, torre por D8, cheque. Rei E7, dama por C7, cheque. Rei F6, dama E5, cheque. Rei volta. Rei volta para E7. Dama D6, cheque. Rei F6. Dama D4, cheque. Se ele vem para F5, dama E5 é mate, porque a dama dele está em G4. Então ele volta. Ele volta para E7, torre sobe, cheque. Se ele faz rei F8, dama D6, rei G8, torre D8, cheque. Rei H8, rei H7, rei H7. Não está funcionando. Torre de G4, dama toma, torre toma, cheque. Rei E7, dama C7, cheque. Rei F6, rei F6, dama E5, cheque. Ele volta. E agora? Eu gostaria que ele ficasse aqui, que ele voltasse para F8, eu com a possibilidade de colocar a dama em D8. Torre G4, torre G4, dama por G4, torre por D8, cheque. Rei E7, rei E7, dama por C7, cheque. Rei F6, dama E5, cheque. Rei E7. Aí dama aqui, dama D6, cheque. Rei F6, dama D4, cheque. Rei volta. Rei volta. E rei volta para D7, né? Torre D7, cheque. Rei E8. E aí eu faço dama D6. Tô ameaçando mate tanto com dama e... Ah, eu tô protegendo o peão. Se ele descer a dama com cheque, eu subo. Cheque, esse. Cheque, esse. Eu tô protegendo minha dama. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu consigo executar mágica e meu rei consegue se defender aqui nas casas escuras, né? Eu acho. Não tenho certeza, mas nada do que eu vi dos outros dá certo, né?
Vamos tentar o torre G4. Caramba, deu certo. Tanto dá certo que ele sacrifica a dama. É isso. É um problema de 1909. Então erramos aqui um problema de 2040 e acertamos o problema de 1909. Demoramos, caramba, meia hora no problema. Meu Deus do céu. Então é isso. Isso, acertamos 2 problemas, subimos 1 de rate, né? O saldo de 1 foi? Perdi 3, subi 4. Variação total 4. Não, a variação foi de 1, né? Então subimos um ponto. Então é isso, vocês que estão assistindo, curtam, comentem, compartilhem e até a próxima.